Olá, meu nome é Patrícia Luz, meu RU é 2824945, estou cursando Letras pelo Polo Uninter de Guarapuava. Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre estar supervisionado em diferentes contextos, onde eu estou abordando o tema Arte e a Vida, onde ela aparece para nós, né? São em vários locais que a gente consegue ver e observar a arte. E eu venho aqui hoje para mostrar um pouquinho sobre esse assunto. A arte e a vida. A arte significa técnica ou habilidade. Podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura e etc. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida por todos ao longo do tempo. Para Aristóteles, filósofo grego, a arte é uma imitação da realidade. O conceito de arte foi se expandindo com o passar dos anos, o qual acompanhou o desenvolvimento dos homens e da sociedade. Temos 7 vertentes da arte. Claro que com o passar do tempo isso mudou, né? Temos a música, a dança, a pintura, o cinema, a escultura, a arquitetura, o teatro e a literatura. Hoje em dia, né, como eu já comentei, isso mudou. Mais alguns entraram para essa lista: fotografia, história em quadrinhos, vídeo, arte digital ou multimídia. Portanto, a arte está em todo lugar, faz parte da nossa cultura e da nossa história, nos dá uma visão de mundo. Somos livres para escolher a arte que tocar o nosso coração. Eu vou colocar aqui um vídeo explicando um pouco mais sobre a arte e aonde ela está inclusa, né? Onde ela se inclui, explicando um pouquinho mais sobre cada uma e onde ela se inclui e como cada um vê a arte. Será que é possível responder o que é arte? Há uma única definição para este termo? Gesto, por exemplo, do Duchamp, né? Pegar aquele urinol e botar depois e falar isso é uma obra de arte, quer dizer, é um gesto típico, né, de questionar o conceito de arte. Quais são os limites da arte? Onde começa e onde termina a arte? A arte é aquilo que já viveu, né? A arte é aquilo que vai ser redefinido pelos artistas do século XX. Não há definição absoluta de arte. É muito difícil dizer o que é arte. Embora a gente consiga identificar objetos artísticos. Se você me perguntar, por exemplo, se um filme, O Acossado, do Godard, é um filme de arte, eu digo que sim. Agora, se você perguntar efetivamente o que é arte, segundo Humberto Eco, não há definição absoluta de arte. A arte, né, só Leonardo da Vinci, os impressionistas e o cubismo. A arte é uma pessoa fazendo um trabalho, digamos, de uma maneira minuciosa, criando alguma coisa que não existe, ou combinando duas coisas que não existiam antes. Não é só a obra em si que tem um sentido. O sentido da obra depende da relação dela com o espectador, da relação dela com o público, da relação dela com a sociedade. Ou seja, a obra de arte faz parte de um sistema maior e a definição da obra ela vai vir também a partir desse sistema de arte. O que você enxerga quando anda pelas ruas? Nosso olhar é como a lente de uma câmera fotográfica. E quando miramos o olhar em algum ponto, é porque alguma coisa nos chamou a atenção. Nos provocou algum sentimento. Encantamento. Indignação. Se você quer saber o que é arte, volte para a Terra em 100 anos depois que alguma coisa fez. E aquilo que tiver sobrevivido será arte. É uma ideia. Poderia te dar uma outra ideia dizendo que arte é aquilo que se opõe à cultura. Arte não é cultura. Eu faço questão de frisar isto. A cultura se repete. A cultura serve para identificação, para o reconhecimento, para apaziguar, para acolher as pessoas, para fazê-las sentir-as confortável. A arte na nossa sociedade ocidental, sobretudo a partir da modernidade contemporânea, é feito para tirar o tapete debaixo do pé das pessoas, para desestabilizar, para provocar o espanto, a dúvida. Então são funções completamente diferentes.
O que hoje chamamos de arte começou deste jeito, com a observação. Os homens das cavernas pintavam nas pedras aquilo que observavam à sua volta. E assim, ao longo dos anos, os povos de todo o mundo foram retratando aquilo que viam. A arte registrava o cotidiano das pessoas e as paisagens que as rodeavam. Homens e mulheres passaram a reproduzir cenas do cotidiano e o sentimento que havia nelas. Por exemplo, a alegria, a fome, a fartura, a tristeza, o amor. E assim surgiu a pintura, a escultura, a fotografia. Todos os dias, nossos sentidos são inundados por cores, sons, movimentos, formas, luzes, texturas. São estímulos visuais, sonoros, táteis. E nós usamos desses elementos para nos expressar. O movimento, o som, a forma e a cor são elementos fundamentais do chamado fazer artístico. A partir da intenção, do desejo, da expressão dos artistas, esses elementos se combinam, muitas vezes em composições surpreendentes. Eu começo a pensar um trabalho pensando na cor. E eu acho que cor é relação, como o amarelo. Fica bonito porque está do lado de uma outra cor que também o valoriza. Então o trabalho da pintura é um pouco estabelecendo uma relação harmoniosa entre essas relações. Harmoniosa no sentido de que uma não destrua a outra. Mas quando é que as cores, as formas e os volumes deixam de ser elementos de uma imagem para se transformar em arte? O que dizem as cores em uma pintura? As formas e os volumes em uma escultura? Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta simples. Um artista pode levar muito tempo pesquisando, descobrindo e redescobrindo como usar e combinar esses elementos para expressar sentimentos, pensamentos e ideias. É óbvio que a gente supõe sempre que o que torna uma obra de arte ela ter sido feita por um artista. Isso é um pressuposto. Porque o artista tem uma intenção, porque o artista tem uma linguagem, ele tem uma visão de mundo, ele traduz essa visão de mundo realizando obras das mais variadas características. Pode ser uma pintura, uma fotografia, uma escultura, pode ser alguma coisa, inclusive, que nem se assemelha a isso, porque hoje a noção de arte ela se ampliou consideravelmente. O que se demanda de um objeto de arte, o que se espera, o que se chama, são objetos que trazem à mente relações, despertam, destravam em nós determinados aspectos que não são comuns, não são ordinários, não são habituais, não são triviais. Eu posso ter uma ideia, eu vou pintar tal coisa, mas é no exercício da pintura que aquilo vai ganhando uma verdade. Ela vai se mostrando na sua realidade, no seu limite, os seus conteúdos, se é bom, se não é, vai fazendo sentido para mim. Esse sentido só vai se fazendo à medida que eu vou trabalhando. No caso da fotografia branco e preto, ela concentra o significado, né, das imagens em determinados aspectos. Por exemplo, de repente você pode ter uma foto ela ser mais dramática quando você joga preto e branco. Mas também ela pode ser bastante dramática quando você tem um vermelho intenso de uma pessoa que foi assassinada. Entendeu? Então tudo depende de como você articula essas linguagens. Quer dizer, quando você quer retirar a informação de uma determinada imagem, você retira a cor, por exemplo, né? Ou você quer criar uma outra sensação, você adiciona a cor, satura a cor, né? Exagera a cor, né? O próprio ato de enquadrar já revela uma escolha ideológica, né? Se eu vou mostrar isso que eu tô vendo daqui, ou daqui, ou daqui, ou subir um pouquinho, ou abaixar um pouquinho,
o resultado visual que sai dessa minha escolha já determina a leitura de quem vai olhar essa imagem. Então, a câmera, ela é um elemento técnico que está na mão de um ser humano, que mesmo que não saiba, na hora de usar esse elemento técnico, está colocando a sua história de vida ali no meio. Intencional ou não, é a partir da organização de elementos feita pelo artista que a arte acontece. Mas será que esses elementos possuem um significado? Observe este quadro de Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros. Faz parte de uma série de pinturas chamada Retirantes. Aqui, o artista retratou o drama das famílias nordestinas, que fugiam da seca e vinham para o Sudeste em busca de trabalho e de uma vida melhor. As cores estão um pouco apagadas, parecem desgastadas. Ele fez isso com uma intenção. O que você vê no Retirante são pessoas dizimadas, são pessoas à beira da morte. É uma pintura fúnebre, uma pintura de grandes proporções, ela tem 2 metros de altura, é algo bastante imponente. E tudo nela fala de morte. Ela coloca o chão rebaixado, o chão é bem uma linha baixa, e aí vem o céu muito forte, muito incandescente, uma atmosfera árida, como se tivesse o sol pino, quase que sem sombra. Então você vê que aquilo é muito seco, tem a ver, portanto, com um sertão sem água, onde essas pessoas vivem. A própria criança que está meio no centro da pintura, abrigada no colo da mãe, ela parece mais um fantasma, ela não parece uma criança. E na extremidade direita da pintura tem uma criança que está grávida, quer dizer, aparentemente grávida, porque aquilo não é gravidez, aquilo é fome, aquilo é barriga inchada, aquilo tudo é morte. Você não tem obra sem ter espectador. E aí, então, o cara que entra em contato com uma pintura, com qualquer objeto, e fica fascinado, ele começa a lançar significados sobre aquilo. Às vezes, alguém que produziu aquilo tinha esses significados em mente. Outras vezes, não. Isso é que é interessante. As pessoas sentem muita necessidade de descobrir o que é. O que isso quer dizer? Esse problema de o que uma coisa quer dizer normalmente mata a coisa. Isso é um problema. Então, tome cuidado com isso em primeiro lugar. Porque uma boa obra, ela é inesgotável. Então, as interpretações são todas provisórias. O Duchamp tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: entre o que você planeja fazer e o que de fato você faz, existe uma diferença. Essa diferença se chama arte. Os elementos que estão presentes no nosso dia a dia são os mesmos que os artistas utilizam para criar uma obra de arte. Mas como é que se faz para interpretar esse conjunto de elementos? Como é que se lê uma obra de arte? Por exemplo, um sujeito que gosta de futebol consegue enxergar determinadas nuances dentro do que está acontecendo. Quem que deve entrar, aquele sujeito deve sair, o time está falhando do lado direito, não é? Que vai muito longe de um cara que seja um simples espectador que entrou lá e está fascinado por aquele jogo. Porque é bonito, porque é um belo espetáculo, não é? Então, você pode, diante de uma pintura, diante de um trabalho, ficar fascinado por um determinado aspecto primeiro. Mas a obra de arte, como um jogo de futebol, vai interessar pelas outras camadas. Tudo isso é treino, tudo isso é estudo. E também no campo da arte isso acontece como em qualquer outro campo humano. Se a pessoa se aproxima com sensibilidade, enfim, não precisa ter bagagem cultural, não precisa ter erudição para entender. Dá para entender que tem 2 cruzes, dá para entender o vermelho. Mas a gente nunca vai entender exatamente o que o artista queria passar, porque ele estava fazendo aquilo, ele tem os entendimentos dele. É sempre diferente para quem olha, porque a pessoa traz a sua bagagem de entendimento. Eu tive a impressão que parecia uma bandeira de algum país. Tem que deixar a imaginação rolar, senão não chega em nenhum sentido. A arte não existe sem espectador. É ele quem fecha o círculo. É ele que está na outra ponta. A obra de arte começa e termina naquele que está se relacionando. Quer dizer, o artista é só um agente desse papel. Ele é fundamental. Sem ele não há obra, mas sem espectador nada acontecerá. As marcas do mundo industrializado foram incorporadas pela pop art, movimento artístico criado nos anos 50. A pop art, ela utiliza as imagens, os ícones da sociedade de consumo. Ela capta, ela faz uma releitura desses ícones da sociedade de consumo, não é isso? Como o cinema nos mergulha
na nossa contemporaneidade, a pop art também. Ela pega essas imagens com as quais nós convivemos e as situa de maneira tal que nós podemos vê-las com os novos olhos, né? Todo o nosso diálogo, ele abrange um período das revoluções por minuto, né? E essas revoluções foram levadas ao extremo durante o século XX, ali com os movimentos de vanguarda, isso, onde o que era fundamental era você mostrar o mundo com olhos novos, quer dizer, você abolir os códigos de produção artísticas existentes anteriormente. Tanto que o Adorno tem uma frase que as manifestações artísticas, elas vivem a questão revolucionária naquilo que lhes é próprio, porque a vanguarda, ela carrega tensão. A revolução não é tensa, não é transformação do mundo, a vanguarda está sempre transformando, não é isso? Então, a pop art foi uma dessas rupturas, como houve outras, e como continua havendo, né? Agora, na virada do século. Il y a la culture, qui est de la règle. Il y a l'exception, qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre.